Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 5 de setembro, nós faremos a leitura no livro de 2 Crônicas, do capítulo 17 ao 19. Então, vamos para a leitura, 2 Crônicas 17. Josafá, filho Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu o sistema de defesa contra Israel, designou tropas para todas as cidades fortificadas de Judá e posicionou forças de combate em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Eterno estava com Josafá porque ele foi como seu pai no início do reinado. Não se envolveu com a religião popular de Baal, mas buscava e seguia o Deus de seu pai e era obediente a ele. Não imitou as práticas de Israel, por isso, o Eterno confirmou o seu governo. Todos em Jerusalém tinham admiração por ele. Por isso, ele recebeu muitos presentes, conquistou riqueza e respeito e seguia o Eterno com ousada determinação, eliminando todos os altares ligados às orgias religiosas. No 3º ano do seu reinado, enviou os seus melhores oficiais, Beniail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, numa missão de instrução a todas as cidades de Judá. Eles foram acompanhados pelos levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Percorreram as cidades de Judá, ensinando o povo a utilizar o livro da revelação do Eterno. Houve um forte sentimento de temor do Eterno entre os reinos próximos de Judá. Por isso, nenhum deles teve coragem de enfrentar Josafá. Alguns filisteus até trouxeram presentes e grande quantidade de prata para ele. Os beduínos do deserto trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes dos seus rebanhos. Josafá se fortalecia cada vez mais, construindo mais cidades fortificadas e armazéns. Foi um tempo de muita prosperidade em Judá. Ele também tinha combatentes excepcionais em Jerusalém. Os capitães das unidades militares de Judá foram organizados de acordo com suas famílias. O capitão Adna, com 300.000 soldados, Joanã, com 280.000 soldados, Amazias, filho de Zicri, um voluntário a serviço do Eterno, com 200.000 soldados. De Benjamim, Eliada, um valente guerreiro. Comandava 200.000 soldados muito bem equipados, com arcos e escudos. Josabade, com 180.000 combatentes, prontos para o ataque. Todos eles estavam sob o comando direto do rei, além das tropas enviadas às cidades fortificadas de todo o Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá era dono de uma grande fortuna e muito respeitado, mas se aliou com Acabe de Israel por laços de casamento. Certo dia ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe o recebeu com uma grande festa. Matou ovelhas e bois e serviu ao rei e à sua comitiva. Comeram à vontade. Mas Acabe tinha um plano. Queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote-Gileade. Portanto, foi direto ao assunto. Você irá me acompanhar na luta para recapturar Ramote-Gileade? Josafá respondeu, sem dúvida. Estou com você para qualquer empreitada. As minhas tropas são as suas tropas, e os meus cavalos,
os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva. Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: devemos ir atacar Ramote-Gileade ou não? Mas Josafá insistiu: há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? E o rei de Israel disse a Josafá: na verdade, há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. E Josafá disse: o rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais, diante dos portões da cidade em Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, havia feito um par de chifres de ferro e anunciava: assim diz o Eterno, com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: amém. Ataque Ramote-Gileade, é vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta: todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: então, Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: vá em frente, é vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: então está bem, já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito? Só me dá notícia ruim? Micaías continuou: não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote-Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra, até que um anjo deu um passo à frente. Pôs-se diante do Eterno e disse: eu o enganarei. O Eterno perguntou: de que maneira você o enganará? E o anjo respondeu: é fácil, farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, mas foi o Eterno que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Kenaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: levem Micaías daqui, entregue-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: o rei mandou pôr este homem na cadeia. Ele deve ser tratado a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se você voltar inteiro, é porque não sou profeta do Eterno. Disse ainda: quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: use seu traje real, eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria havia ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: não se preocupem com os soldados, sejam eles fortes, sejam fracos, o alvo de vocês é o rei de Israel.
Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estava perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo, porque não era o rei de Israel. Neste momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor do carro: dê meia volta, tire-me daqui, porque estou ferido. A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei observava o combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. Segundo Crônicas, capítulo 19. Mas Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, repreendeu Josafá. Você não tem nada que ajudar o perverso, nem se unir com aqueles que aborrecem o Eterno. Por causa disso, o Eterno está aborrecido com você. Mas nem tudo está perdido. Você fez um ótimo trabalho, eliminando os altares de orgia religiosa da nação, e se dedicou ao Eterno. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas visitava regularmente o povo, desde Berseba, no sul, até o Monte Efraim, no norte, para que não se esquecessem do Eterno, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas e os instruiu. Façam seu trabalho com seriedade e responsabilidade, pois não se trata apenas de julgar as questões humanas. Vocês representam a justiça e as decisões do Eterno. Vivam no temor do Eterno, sejam criteriosos, pois o Eterno não tolera desonestidade, nem parcialidade, nem suborno. Josafá também nomeou em Jerusalém levitas, sacerdotes e chefes de famílias para decidir questões relacionadas à adoração e para serem mediadores em conflitos pessoais. Ele os instruiu: façam o seu trabalho com o temor do Eterno, sejam confiáveis e honestos. Quando trouxerem uma causa envolvendo um compatriota, seja um assassinato, seja a interpretação da lei, vocês devem alertá-lo de que estão perante o Eterno. Deixe isso bem claro. Do contrário, vocês e ele sofrerão as consequências da ira do Eterno. Trabalhem de forma correta para que não sejam acusados de nada. Amarias, o sacerdote principal, ficará encarregado das questões relativas ao culto do Eterno. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ficará responsável por todas as questões civis. Os levitas manterão a ordem no tribunal. Sejam corajosos e dedicados. O Eterno estará com vocês, se derem o seu melhor. Somente até aí? Fique conosco, a paz do Senhor Jesus.